Boa noite, meus queridos, queridas. Como é que vocês estão? Que bom ver vocês aqui. Boa noite, Matheus. Chegamos cedo, madrugamos aqui hoje, hein, Matheus? Diogo, boa noite. Marcelo, Manuele, Emily. 30 minutos antes, pois é. Eu entrei com o celular aí aquela hora, para já deixar ele aqui para a hora que eu estiver usando estiver compartilhando a tela aqui, eu consegui acompanhar o chat aqui pelo celular. Aí eu já deixei antes aqui, a hora que entrei, falar, não vai ter ninguém, né? Já tava o Matheus aqui já, né? Tá certo, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão na expectativa, ansiosos? Como é que vocês estão? Ansiosos pelo início do semestre? Eu tô cada vez mais na expectativa. O Matheus tá tranquilo, sossegado. E bom, Matheus, te invejo, viu? Mas estamos bem, estamos bem, estamos... Só vamos, né? Só vai. Se tem que ir, vamos, né? É isso aí. Esse é o pensamento, né? E é isso aí. Vamos viver essa experiência sempre ansiosa, né, Emily? Te entendo, viu? Te entendo. Eu luto com esse negócio aí também, viu? O Diogo também tá um pouco ansioso. Isso aí, Marcelo, confiança. Confiança que vai dar tudo certo mesmo, 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 mesmo. Vai ser uma experiência jamais vivida por nenhum de nós, né? Mas acho que vai ser edificante, a gente vai aprender bastante coisa, né? Não só das disciplinas da faculdade, mas a experiência como um todo, acho que vai ser interessante para todos nós. Boa noite, Camila, entrou aqui agora. Boa noite, Luiz. Muito bom, pessoal, estarmos aqui novamente para nossa season finale, né? Falei para vocês coloquei lá na mensagem, né? Season finale, final dessa temporada de lives nossa aqui. E, bom, acho que se eu tivesse planejado assim, não teria dado tão certo assim de encerrar essa série aí de lives que a gente veio fazendo, falando desse assunto, né, que acabou ficando, né, para esse nosso último encontro aqui, de quinta, que é as integrais, né? Eu queria saber de vocês se alguém de vocês aqui já viu integrais, né? Se já passou por um curso de cálculo e viu, né? Já viu essa ideia do que é integral, ou se alguém não passou ainda pelo curso de cálculo, mas já curiou um pouquinho, já deu uma espiada lá, assim, para ver quem é essa... Diz que tem uma cobrinha lá que assola a gente no final do curso de cálculo, né? Queria ouvir vocês um pouquinho. Vocês conhecem, já ouviram falar, né? Já leram, já assim, viram alguma coisa sobre integrais? Ou integral é um terreno completamente inexplorado e desconhecido para vocês? Boa noite, Vitor. O Matheus está dizendo que só viu o conceito e os símbolos e algumas contas básicas. Para o Luiz, um terreno desconhecido. O Diogo também dizendo que não viu nada. Para quem não viu nada, eu até prefiro, né? A Emily ouviu falar por causa dos veteranos, né? Mas não conhece o conceito. O Vitor sabe que é o inverso da derivada de alguma forma, né? E que tem a ver com área de gráfico. Vitor, você sabe muita coisa do que significa integral, viu? Você está bem, né? Mas é até melhor, assim, que vocês não tenham, assim, ainda uma visão, assim, já formada, ou um primeiro contato, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas praticamente em todos os nossos encontros aqui, a gente caminhou no sentido
de desconstruir algo, né, para construir, né, por exemplo, quando a gente foi falar de equação de segundo grau, né, a gente já tinha uma visão, né, e uma visão que, na maioria das vezes, era um tanto, né, negativa, e assim, a gente, via de regra, viu a equação de segundo grau de uma maneira, assim, totalmente artificial e sem significado. Então, nesse sentido, a gente tentou fazer um trabalho de desconstrução para tentar ir mais nas raízes, né, nos nexos disso. Dessa vez, a gente não precisa desconstruir nada, porque não tem nada construído, né, então a gente vai meio que juntos aqui lançar esses fundamentos, né, e seguindo aqui a mesma lógica que eu tenho usado com vocês, a mesma estratégia, que é buscar esses fundamentos na história, né, no desenvolvimento histórico dessas ideias. Eu acredito fortemente que é na história que os segredos se revelam, né, na história que a gente encontra os nexos dessas ideias. É na história que a gente encontra as necessidades por trás dessas ideias matemáticas, né? Elas não surgem do nada. Quando a gente vê aquela ideia pronta, né, acabada, que parece que sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, né? Quando a gente vê a matemática dessa forma, quando a gente recebe matemática assim, toda prontinha, toda ali exata, toda perfeita, né? A sensação é que, poxa, isso daí, além de, né, deve ter sido sempre assim, porque ela parece que está tão pronta, tão, né, tão tudo no seu devido lugar. E outra coisa que também parece é que isso não tem nada a ver com a vida da gente, né? Essas coisas que a matemática lida parecem serem coisas de outro planeta, né? Não tem nada a ver com a humanidade. Quando a gente olha para a história, a gente vê que muito pelo contrário, né? A matemática surge, as ideias matemáticas surgem a partir de necessidades humanas, sempre, via de regra, né? Nada na matemática surge a partir do nada, nada surge ao vento, né? É sempre busca de respostas para problemas da vida, problemas humanos, né? Necessidades próprias do ser humano. E com as integrais não foi diferente, né? Não foi diferente. Como agora vocês já estão bem espertos, assim, se vocês tivessem que dar uma data, assim, ou um período da história que nós poderíamos colocar como ponto de partida para o desenvolvimento do conceito de integral, onde vocês colocariam esse ponto de partida? O começo do começo, assim, onde realmente começou, onde surgiram os problemas, as questões, as necessidades humanas, quando surgiram essas questões que dariam, né, ao longo de um processo histórico de desenvolvimento, dariam origem ao conceito de integral. Luiz está dizendo 1600 ou 1700. O Matheus está concordando com o Luiz, né, século XVIII, XIX, talvez, né? Alguém discorda? Alguém acha que foi antes? Sei lá, eu imagino como nas outras aulas, Ah, também teve as ideias no tempo dos pré-socráticos e só a ideia foi formalizada no século XVIII, XIX, como os meninos disseram. perfeito, Emily, perfeito. Sua percepção está aguçadíssima. É exatamente isso, é exatamente isso. Esse período aí, né, século XVII, XVIII, XIX, é o período de ouro, né? É o período em que essas ideias vão, assim, despontar e, de fato, é o período em que o cálculo diferencial e integral se coloca e se configura enquanto uma área do conhecimento humano, né? Enquanto uma área dentro da matemática. É nesse período que isso floresce, que isso se consolida, é aí, né? E vocês sabem, né, os nomes principais já que vão fazer isso daí, né? Os dois nomes principais, aqueles que a gente tem falado, né, insistentemente nos últimos encontros, né? Newton, Isaac Newton e Gottfried Leibniz, né? São os dois nomes principais e continuarão sendo os dois nomes principais nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Mas se a gente quiser olhar para as raízes, para aquilo que, né, começa a cavar
fundo e ver onde é que isso aqui começou de verdade. A gente vai voltar lá para os pré-socráticos mesmo, né? Como a Emily colocou para a gente. É lá que a história começa, né? E começa com o quê? Né? Que tipo de problemas eles estavam preocupados em resolver e que levaria, né, posteriormente, ao surgimento desse conceito aí de integral. Só aqui vendo os comentários de vocês, né, o Luiz falou que acha que pode ter sido bem antes também, né, o Vitor também diria que foi nesse período. Geometria, Matheus, perfeito, exatamente. É na geometria. Aliás, a gente está falando, quando a gente fala lá dos pré-socráticos, né, a gente está falando desse período da Grécia Antiga, né, desse período em que a filosofia nasce ali no contexto da Grécia Antiga, né, século VI antes de Cristo, e ali começa, é ali onde a gente vai ver florescer a matemática como digamos assim, um braço da filosofia, né? A matemática nasce assim, nesse contexto, e ela nasce pautada quase que exclusivamente na geometria. É a partir da geometria que os gregos, os matemáticos gregos, pensam a matemática, né? Eles não pensam, por exemplo, a ideia de número é pensada a partir da geometria, né? Um número é uma medida, é assim que eles pensam. Então você está corretíssimo. É a partir da geometria, mas dentro desse contexto da geometria, o que de fato preocupava, né, ocupava esses matemáticos da Grécia Antiga eram problemas que eram chamados de problemas de quadratura. Vocês já ouviram falar dessa expressão, ou dessa palavra? Sabe o que significa quadratura? O que significa, né, um problema de quadratura? Não ouviram falar, né? Bom, assim, o nome parece ser algo muito complicado, mas na verdade não é. A Camila está dizendo que já ouviu, né? De fato, problemas de quadratura, em suma, em essência, significam problemas de cálculo de áreas, né? Aí você fala, poxa, mas por que então não chamar problema de cálculo de áreas, né? A gente já entenderia de primeira, né? Por que chamar de quadratura? Eles chamavam de quadratura pelo seguinte: dentre todas as figuras geométricas que a gente possa imaginar, qual é aquela cujo cálculo da área é o mais simples possível? Né? Para você, assim, qual é, dentre todas as figuras geométricas que você consegue imaginar, qual é aquela cujo cálculo da área é o mais simples possível? Quadrado, exatamente. Marcelo, Emily, Diogo, quadrado. Matheus também, né? O quadrado é assim, inclusive assim, a área do quadrado, ela se coloca de maneira assim, axiomática. Ou seja, não tem como pensar, se eu quero atribuir uma medida a um quadrado, não tem como pensar de outra forma que não seja multiplicar o lado por ele mesmo, né? É algo axiomático, é algo que, assim, é uma verdade que é estabelecida muito rapidamente. A área do quadrado é multiplicar o seu lado por ele mesmo, né? E, portanto, sim, o quadrado é a figura mais simples de se calcular a área. Então, qual era a ideia? Bom, se a gente tem, né, a gente axiomatizou como calcular, né, a área do quadrado, a gente pode, a partir da área do quadrado, calcular áreas de outras figuras geométricas. Por exemplo, né, a partir da área do quadrado, a gente calcula a área do retângulo, né? Faço a média geométrica dos lados do retângulo, e aí obtenho, com essa média geométrica, o lado de um quadrado, cuja área é a mesma daquele retângulo. Então, a partir da área do quadrado, eu consigo obter a área do retângulo. Eu também consigo obter a área de quaisquer triângulos a partir da área do quadrado, porque um triângulo, ele na verdade é a metade de um retângulo. Então, se eu consigo calcular a área de retângulo, eu consigo calcular a área de triângulos.
E esse mesmo raciocínio vai se aplicar a qualquer polígono, né? A qualquer figura geométrica com qualquer quantidade de lados que quisermos, porque qualquer polígono pode ser decomposto em triângulos. E já que eu já sei calcular a área de triângulos a partir das áreas de retângulos, né, que são calculadas a partir da área do quadrado, então, tudo certo, né? Consigo calcular a área, consigo estabelecer fórmulas, e eles vão trabalhar muito nisso, né, estabelecer fórmulas para o cálculo das áreas de polígonos. Então, quando eles falam de problema de quadratura, eles estão pensando no seguinte, o que seria, por exemplo, encontrar a quadratura de um triângulo? Encontrar a quadratura de um triângulo significa encontrar o quadrado que tenha a mesma área daquele triângulo, né? E como eu consigo calcular a área do quadrado, se eu encontrei a quadratura do triângulo, eu consigo calcular a área do triângulo, né? Então, encontrar a quadratura de algo significa, no fim das contas, ser capaz de calcular a área daquilo, né? Significa encontrar o quadrado que tenha a mesma área daquela figura mais geral que a gente tem ali. E quando a gente está falando de polígonos, tudo funciona muito bem, né? O problema é que eles não lidavam só, eles não queriam lidar apenas com polígonos. Eles queriam lidar com figuras geométricas que tivessem aspectos mais curvilíneos, né? Não sei se vocês conseguem entender o sentido dessa palavra que eu estou usando, né? Por exemplo, o que seria uma figura geométrica curvilínea, na opinião de vocês, né? Por exemplo, né, Matheus? Por exemplo, círculo. Exatamente. Por exemplo, círculo. Bom, mas, assim, recuando aqui um pouquinho na história, né? Por que essa preocupação com o cálculo de áreas? Em que isso era relevante? Bom, isso era relevante, assim, por muitas razões, né? Algumas delas até meio mitológicas, assim, se a gente olha na história da mitologia grega, a gente vê que algumas questões que se colocavam envolviam cálculo de áreas, volumes, né, dentro dos seus mitos e tudo mais. Mas haviam problemas mais reais, da vida real, que motivaram, né, ao longo da história da humanidade, essa preocupação com o cálculo de áreas, né? Um problema muito clássico que acontecia ainda lá atrás, na civilização egípcia, e que talvez tenha sido o primeiro movimento, assim, da humanidade em direção a entender esse negócio de medida de superfícies, era um problema que a civilização egípcia enfrentava anualmente com um período do ano em que o rio Nilo enchia. E a civilização egípcia, ela se estabeleceu às margens do rio Nilo. Quando chegava na época da cheia do Nilo, a civilização, ela tinha como um todo que recuar um pouco, e então, assim, uma boa parte das terras ali, elas eram alagadas pelo rio. Posteriormente, quando o rio voltava a baixar, era necessário uma nova redistribuição dessas terras. Então, o problema aí era como garantir que nessa redistribuição a gente nem tire pedaço de terra de alguém e nem dê a mais do que era devido, né? Então, problemas dessa natureza foram levando o homem a conceber essa coisa de medir porções, né, de superfície, medir porções de terra, que vão, né, aos poucos, formando esse conceito de medida de superfícies, que é o que a gente vai chamar, né, de áreas. Então, assim, isso nasce a partir de necessidades humanas básicas, né, necessidades da vida humana, das sociedades humanas, das civilizações, e então não foi diferente de todos os outros conceitos, as outras ideias que são estudadas, né, e elaboradas e desenvolvidas na matemática, nasceram a partir de problemas reais, né, problemas e necessidades reais da vida humana. Ok, então, eles, né, por várias razões, aqui é importante ressaltar que, quando a gente olha para esse período da história, a gente já começa a ver um movimento da matemática se desprendendo daquelas necessidades que ela visava resolver e contemplar, né?
nesse período desse florescimento aí da civilização grega e da filosofia grega, a gente começa a ver nascer uma certa profissionalização do intelectual, do acadêmico, do cientista, né? Até então, não havia isso. Até então, o que havia era simplesmente os trabalhadores ali, haviam as funções, né? Havia o cara que ia cuidar de ovelha, havia o cara que ia fazer outras tarefas, havia os escravos, né, que cuidavam do trabalho mais braçal, e assim, a força de trabalho humana tinha uma certa dinâmica. A partir desse período, né, do século VI ali, principalmente na civilização grega, essa dinâmica das relações de trabalho começa a ser profundamente alterada, e principalmente porque começa a surgir essa figura do intelectual, começa a surgir essa figura do cientista, né? O cara que vai se dedicar a fazer filosofia, a fazer ciência, a pensar as questões do universo, né? A pensar as questões da vida. E aqui, agora, quando um cientista, né, quando um filósofo vai se ocupar de resolver problemas de quadratura, problemas de cálculo de áreas, ele não está mais preocupado com a cheia do rio Nilo lá atrás. Isso daí, para ele, pouco importa, na verdade. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aquele conhecimento em si, né? Ele está preocupado em estudar aquele tipo de problema, em descobrir como calcular a área de figuras, né? Como encontrar quadratura de figuras. Mas isso vai resolver algum problema da vida real? Para ele, ó, pouco importa. Isso não é a preocupação dele. Então aqui a gente consegue ver essa dinâmica da matemática gradativamente se desprendendo dessa coisa da vida cotidiana. Começa a virar uma área do conhecimento, uma área da filosofia, que é, por natureza, abstrata, né? Trata de objetos abstratos, né? E vai se distanciando mesmo da realidade concreta do mundo, né? Embora, claro, as ideias matemáticas, elas vão sempre encontrar paralelos e reflexos em cada parte, né, que olharmos da natureza. Ok, então voltando lá para o problema das quadraturas, quando a gente olha para coisas curvilíneas, né, por exemplo, círculo, como disse o Matheus, pois é, aí a coisa não fica mais tão tranquila assim, como no caso dos polígonos. O problema, por exemplo, de encontrar a quadratura do círculo, né, já começa a ser um problema mais delicado. Quer dizer, como encontrar o quadrado que tenha a mesma área de um círculo dado, né? Porque se eu encontrar um quadrado que tenha a mesma área que esse círculo, pronto, eu teria encontrado a área do círculo. Só que esse é um trabalho bastante difícil, bastante árduo, e rapidamente eles perceberam que isso não era fácil de fazer. E a gente vai encontrar, né, se a gente olhar para esse período aí histórico, a gente vai encontrar na figura de um matemático grego, né, chamado Hipócrates de Chios. Isso é lá no século V a.C. Esse cara, o Hipócrates, talvez tenha sido o primeiro a de fato propor, assim, uma solução bastante interessante para esse tipo de problema, de cálculo de quadratura de coisas que não são polígonos. No caso do Hipócrates, o tipo de figura tipo de figura geométrica que ele conseguiu calcular a quadratura, ou seja, que ele conseguiu calcular a área, era o que eles chamavam de lúnulas. Você sabe o que é uma lúnula? Lúnula, né? Ou pelo menos desconfiam, assim, ouvindo esse nome, desconfiam o que seria uma lúnula? Ele está dizendo que não, né? O nome lúnula não diz nada para vocês, assim, não associa a nada. Pois é, né? Parece algo com a Lua, algo relacionado à Lua, né? E é exatamente isso mesmo. Uma lúnula é uma figura geométrica que se parece com a Lua na sua fase crescente, né? Aquele formatozinho, né?
um círculo interceptando o outro, né? E aí fica aquela lua naquele, né? Aquele formatinho, o mais clássico, né? Quando a gente desenha a lua. E isso é a lúnula. E esse camarada, lá por volta do ano 440 a.C., ele conseguiu desenvolver um método para calcular a área de lúnulas, né, dessas luazinhas aí, né? Então foi um feito realmente incrível de Hipócrates. E ali, assim, contemporâneo, inclusive, de Hipócrates, ou isso pouquinha coisa para frente, né, pouquinha coisa posterior, a gente vai encontrar um outro matemático chamado Antífon. Hoje aqui eu estou trazendo alguns nomes que provavelmente vocês não conhecem, não são nomes tão conhecidos assim, né? Hipócrates de Chios, né? Não é tão conhecido. Antífon também, nem tanto. Mas Antífon foi provavelmente o primeiro filósofo matemático, né? A se ocupar do problema de encontrar a quadratura do círculo. Ou seja, foi ele o primeiro que se aventurou a, a buscar meios para calcular a área do círculo. Foi Antífon. E Antífon teve uma ideia muito, muito interessante, que na verdade vai ser a base para o que vem depois, inclusive a própria ideia de integral, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, ela, podemos dizer com segurança que ela nasce aqui com Antífon. É com a ideia dele, com o insight brilhante que Antífon teve, que a gente vai ver nascer, aí que está o germe, né? Aí que está a gênese dessa coisa que lá na frente, bem lá para frente, vai ser chamada de integral. Ok, então vamos entender um pouquinho de qual foi essa ideia, né, do Antífon para o cálculo da área do círculo, né? Então, lembrem, o que a gente sabe, o que eles sabem fazer é calcular a área de qualquer polígono. Dê um polígono na mão desses caras e eles calculam a área sem nenhuma dificuldade. Eles conseguem fazer isso. O problema é que o círculo ele é redondo, né? Ele não tem lados. O círculo não tem pontas, né? Como o polígono. Daí você vai, para poder calcular a área, você está delimitado ali por coisas retilíneas, né? Aqui não é retilíneo, aqui é curvilíneo, é uma curvinha. Então o cálculo da área fica mais complicado. Tá, mas qual foi a ideia então de Antífon? Antífon pensou o seguinte: dentro desse círculo, ele pensou o seguinte: olha, eu vou, dentro desse círculo, desenhar um quadrado dentro do círculo, de modo que os quatro vértices do quadrado fiquem tocando na borda do círculo. Então, seria algo mais ou menos assim. A ideia dele foi a seguinte, ó. Imagine que seja um quadrado, tá? Meu desenho vai ficar longe de estar perfeito, mas a ideia é essa. Então, primeira coisa que ele pensou, dentro desse círculo, desenhe um quadrado. Dessa forma, né? Ó, os vértices do quadrado ficam tocando a borda do círculo. Agora, olha só, é intuitivo que a área do quadrado é uma coisa que né, é uma porção, digamos assim. A área do quadrado é uma porção da área desse círculo. Vocês concordam? Né? Que a área do quadrado é uma porção da área desse círculo? Antífon diria o seguinte, olha, a área desse quadrado é uma primeira aproximação da área desse círculo. É claro que a área do quadrado não é a área do círculo. Eu estou vendo ó, que tem esses pedaços sobrando aqui. Tem 4 pedaços que estão sobrando aqui, que estão na porção de área do círculo, mas não estão na porção de área do quadrado.
Aí, e eu não entendia isso. Eu falei, não, mas tá, mas isso aqui é só a primeira aproximação. Então, calma, vamos continuar o meu processo aqui. Em seguida, ele diria o seguinte, agora, aqui, por exemplo, nesse lado do quadrado, a gente tem dois pontos aqui, né? Encontre o ponto médio sobre, sobre o círculo, né, desses dois pontos, ou seja, o ponto que divide esse pedacinho aqui do círculo em dois pedaços iguais. Então, seria, sei lá, um pontinho aqui em cima, e agora você faz algo assim, ó. Liga esse ponto nesse, e aí agora ele vai fazer a mesma coisa com os outros três lados. Assim, né, aqui, e aqui também. Ou seja, o primeiro passo dele, ele construiu um quadrado, né? A gente usa a expressão inscrito no círculo. Então, ele construiu um quadrado inscrito no círculo. No segundo passo dele, ele inscreveu um, um octógono nesse círculo agora. Que perceba que ele duplicou. Cada um dos lados do quadrado, ele duplicou, transformou em dois. Né? Então, onde antes tinha 4 lados, agora tem 8 lados, ou seja, um octógono. E agora ele dizia o seguinte, pronto, nós acabamos de fabricar a segunda aproximação para a área do nosso círculo. Né? Acabamos de construir a segunda aproximação. Consigo calcular a área do octógono? Consigo, porque trata-se de um polígono, e polígono está tranquilo. Né? E aí a questão agora é que a área desse octógono é muito mais próxima da área do círculo, aproxima muito melhor a área do círculo do que o quadrado fazia. Vocês concordam com isso? Concordo que se eu olho agora para a área do octógono, essa área está muito mais próxima da área do círculo do que estava a área do quadrado? Concordam, né? Pois é. Só que a área do octógono é igual à área do círculo? Sim ou não? Não é igual, né? Não é igual. Pode ser uma boa aproximação, pode ser uma aproximação, é, assim, razoável, aceitável, mas não é exatamente a área do círculo. Mas aí Antífon diria, não, mas calma, vamos continuar. E agora o que ele propõe fazer? A mesma coisa. Cada lado do octógono a gente duplica, né? Então, por exemplo, esse lado aqui, ele vai, deixa eu fazer de outra cor aqui. Esse lado aqui, ele vai duplicar, né? Vai duplicar e vai fazer assim, ó. Assim e assim, né? Aqui também é a mesma coisa, assim e assim. Aqui também, né? Aqui também, aqui, em todos. Né? No meu desenho já quase que não dá nem para enxergar o polígono com os lados verdinhos, né? Mas acho que a ideia está clara para vocês, né? Se não tiver, me digam. Mas esse era o, né? Então, o próximo passo aqui era isso. Continua esse processo de duplicar o lado. Agora a gente fabricou como que é o nome disso? Hexadecágono. Se eu não me engano, esse é o nome, gente. Posso estar me confundindo, tá? Hexadecágono. Ou seja, um polígono de 16 lados inscrito nesse círculo. Agora, olha para a área desse hexadecágono, desse polígono de 16 lados, e para a área do círculo. É razoável dizer que, olha, esse hexadecágono, esse polígono aí de 16 lados, aproxima muito bem a área do círculo. É razoável dizer isso? Ou vocês não concordam? Vocês acham razoável aproximar a área do círculo pela área do hexadecágono? É razoável, né? É razoável. Agora, a área do hexadecágono é igual à área do círculo?
Sim ou não? Não é igual. Não é igual. Né? Mas Antífon, que era um cara muito insistente, diria, não, mas calma, rapaz, não desista ainda, né? Faça a mesma coisa agora, novamente. Pega cada um desses 16 lados e duplique. Você vai obter um polígono agora de 32 lados. Né? Esse polígono de 32 lados vai aproximar ainda melhor a área do círculo do que o fazia o hexadecágono. Né? Só que ainda assim, o polígono de 32 lados tem uma área que é diferente da área do círculo. Por mais que seja um valor bastante parecido, sim, Matheus, na verdade, assim, não é, não é aqui que se descobriu o pi. O pi já era sabido desde antes, assim, a civilização babilônica conhecia o pi, né? Então, assim, o pi no sentido assim, de saber que o quociente do comprimento do círculo pelo diâmetro é um número, uma constante, né? Então, assim, já se sabia antes desse momento aqui da história na Grécia Antiga, e pelo menos, assim, a civilização babilônica conhecia isso bem, já se sabia que esse quociente entre o comprimento do círculo pelo diâmetro era constante. Só que as aproximações que haviam para o pi ainda eram muito ruins, né? Por exemplo, uma aproximação que a gente vai encontrar lá na antiguidade para esse número pi é 3, né? 3, que não é uma aproximação assim tão boa. Mas sim, esse procedimento aqui, ele vai contribuir para melhorar a aproximação do pi, né? Para melhorar a aproximação do pi. Então, não é aqui que nasce o pi, não é aqui que se descobre o pi, mas com esse processo, a compreensão do pi, ou pelo menos assim, há uma melhora no valor aproximado que se conhece do pi. Bom, então, assim, a ideia do Antífon, como eu falei, ela é brilhante e ela fornece um método bastante, assim, construtivo para a gente caminhar em direção à área do círculo. O problema aqui é, quando, quando esse processo vai terminar, né? Quando, depois de quantos passos a gente vai conseguir esgotar a área do círculo? Depois de quantos passos a gente vai conseguir chegar no exato valor da área do círculo? Vocês conseguem me dizer quantos passos são necessários nesse processo aqui do Antífon para se chegar à área do círculo? 50 passos desse vai dar? 50 não dá, né? 300 não dá, 1 milhão de passos não dá. Né? Para a gente chegar no valor exato, preciso, milimétrico ali da área do círculo, a gente precisaria repetir esse procedimento infinitas vezes. Né? Infinitas vezes. E aqui a gente lembra que, bom, os matemáticos gregos que começaram a se deparar com questões relativas ao infinito e começaram a ficar loucos com isso, começaram a ficar desesperados com isso, rapidamente eles decretaram que a matemática é, por essência, finita. A matemática não lida com coisas do infinito, né? A matemática é estática, a matemática é finita e a matemática é rigorosa. Se você quiser abraçar o infinito, você tem que derrubar rigor, você tem que derrubar o estaticismo da matemática. Então, eles fecharam as portas para essas ideias, esses processos infinitos. Mas, aqui, com o Antífon, a gente encontra o cerne de uma técnica, de um método que seria estabelecido depois por Eudóxio e super explorado por Arquimedes para resolver problemas relativos a cálculo de áreas, que é o chamado método da exaustão. Né? Vocês já ouviram falar desse nome? Não sei, talvez eu tenha, se não estou enganado, talvez eu tenha mencionado esse nome aqui. Mas já ouviram, né? Método da exaustão. Aqui a gente está vendo o cerne, né, do método da exaustão.
Só que o método da exaustão, ele não é exatamente isso que a gente está vendo aqui, porque, eu falei, né? Porque o que a gente está vendo aqui é um processo infinito, né? Para que esse trabalho aqui se conclua, para que ele seja finalizado, a gente precisaria fazer uma infinidade de passos. Então, a essência do método da exaustão consiste em contornar essa dificuldade de estar aqui diante de um processo infinito, de um processo que demanda infinitos passos. E então, é justamente para fazer esse caminho infinito virar finito de alguma forma que nasce, né, e que se desenvolve o chamado método da exaustão. Né? Mas o cerne dele está aqui. A ideia é essa aqui. Né? Assim, se a gente quisesse olhar para o círculo como um polígono, quantos lados teria esse polígono? Né? Também, assim, aproveitando essa deixa aqui, né? Se o círculo fosse um polígono, quantos lados ele teria? Pois é, o limite é infinito, né? Porque assim, quanto mais lados tem esses polígonos aí que estão inscritos, mais parecido isso fica de um círculo, né? Faz até o teste, assim, pega aí, entra lá no GeoGebra e pede para ele calcular um polígono, para ele desenhar para você um polígono de 50 lados. Você vai ver que o que ele vai desenhar, você vai olhar e vai dizer, pô, mas isso é um círculo, né? Não é, porque se você olhar de pertinho, você vai ver que são pedacinhos de reta. Mas quanto mais lados tiver um polígono regular, mais parecido ele fica com um círculo. Então, assim, pensando aqui de uma forma mais metafísica, né, se você faz essa quantidade de lados tender ao infinito, então lá no infinito que você encontra o círculo. Então, se o círculo for um polígono, ele terá infinitos lados, como disse o Pedro. Né? Mas, claro, né, um polígono não pode ter infinitos lados, né? Não cabe essa ideia de um polígono de infinitos lados. Então, na verdade, o círculo não é um polígono. Né? Essa é a conclusão matemática é essa. Se para ser polígono o círculo precisa de infinitos lados, então, na verdade, ele não é polígono, porque a gente não quer lidar com essa coisa do infinito aí. Pelo menos não nesse momento da história, né? Ok. E, então, como eu falei, né, a partir disso, a partir dessa ideia brilhante, magnífica do Antífon, a gente vai encontrar Arquimedes, que vai, Arquimedes já está um pouquinho para frente, aí no século III a.C., né, e Arquimedes, ele vai usar esse método da exaustão para calcular de maneira exata, não é aqui uma aproximação, tá, não é ele vai calcular de maneira exata a área de coisas desse tipo aqui, ó. Então, ele pensava em coisas desse tipo uma parábola, né? E aí cortava essa parábola com uma reta. E aí, assim, ele obtém uma porção de área. Perceba que essa figura geométrica aqui, né, que Arquimedes está estudando, ela não é polígono também, né? Porque apesar dela ter um pedaço da fronteira dela aqui ser uma linha reta, outro pedaço é uma parte de uma parábola. Então, é curvilíneo também, assim como o círculo. E então, Arquimedes, utilizando esse tal método da exaustão, né, que tem como, assim, raiz, né, que tem nas suas raízes, esse princípio aqui do Antífon, né, ele conseguiu calcular essa área dessa figura aqui. E o que ele verificou é que, assim, se a gente pegar a altura máxima aqui, né, a gente pegar a altura máxima, que suponha que seja aqui, tá? E construir um triângulo aqui, ó, né, construir esse triângulo, percebem que a área dessa figura aqui é um pouquinho mais do que a área desse triângulo, né? O triângulo é esse aqui, né? A área dessa porção da parábola é um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais do que a área desse triângulo. O que Arquimedes conseguiu provar é que a área dessa figura é 4/3 da área desse triângulo aqui. Então, a área desse triângulozinho verde aqui
ou melhor, a área dessa porção inteira, desse pedaço aí da parábola, ou do interior da parábola, é 4/3, é exatamente 4/3, não é aproximado aqui, é exatamente 4/3 da área desse triângulo. E ele usou esse tal método da exaustão. Bom, e aqui, esse método da exaustão, ele envolve um processo infinito. Mas como é que ele contornou esse processo finito? Aqui foi o primeiro momento da história em que a gente conseguiu resolver um problema de soma infinita. Né? É a primeira vez que alguém na história, e esse alguém foi Arquimedes, não por à toa ele é tido por muitos como o maior matemático de todos os tempos, Arquimedes. As ideias dele, elas são, assim, pioneiras por pelo menos, sei lá, 2000 anos. Então é realmente impressionante o que Arquimedes produziu na época em que ele viveu. Então ele resolveu o primeiro problema de processo infinito usando uma técnica finita, como era a matemática grega, sempre finita. E o método é uma coisa assim, do tipo dupla redução ao absurdo. O que é isso? Se eu provo que algo não pode ser menor, né? Se eu provo que, por exemplo, essa área aqui, foi o que ele fez, ele provou que essa área não podia nem ser menor do que 4/3 a área desse triângulo, e ele provou que ela também não podia ser maior do que 4/3 da área desse triângulo. Então, se não pode ser menor do que esse número, e se não pode ser maior do que esse número, então é porque ela tem que ser exatamente igual a esse número. Então, usando esse recurso de dupla redução ao absurdo, né, aliada ali à técnica, né, do seu método da exaustão, ele conseguiu calcular a área dessa região aí. Ele também calculou a área do círculo, embora isso já tivesse sido feito por Eudóxio, também usando... calma, não entendeu. Beleza, Matheus, vamos voltar. Você não entendeu o que Arquimedes resolveu aqui, ou a técnica que ele usou? A técnica. Então, assim, eu não vou pormenorizar para vocês a técnica do método da exaustão, porque ela é bastante complicada. Mas, em suma, ele, assim, só para a gente fixar as ideias, suponho que ele quer mostrar que essa área aqui, nesse caso, seja 2, tá? Seja 2. A área é 2. Ele desconfia que essa área é 2, tá? E aí ele quer mostrar que essa área é 2. O que ele faz? Ele fala, ó, se eu supor que essa área é menor do que 2, aí assumindo que essa área é menor do que 2, ele vai, através de uma sequência lógica de passos, ele vai chegar a um absurdo, a uma contradição lógica. Né? Contradição lógica, assim, é algo que negue algo que é uma verdade conhecida, ou algo que negue as hipóteses que foram dadas. Né? Isso seria um absurdo, isso seria uma contradição. Tipo uma regra do sanduíche, tipo isso, Diogo. Mais ou menos isso. Então, ele supõe que é menor, né? Então, ele supõe que é menor que 2 e chega num absurdo. Fala, então, isso significa que não pode ser menor que 2. Aí ele supõe que seja maior que 2. E ele caminha, através de passos lógicos, e ele também conclui que, se for maior que 2, chega num absurdo, chega numa contradição lógica. Portanto, também não pode ser maior do que 2. Então, se eu mostrei que não pode ser menor que 2, e eu também mostrei que não pode ser maior do que 2, qual é a única possibilidade que resta? Qual é a única possibilidade que resta? Se não pode ser maior que 2, também não pode ser menor que 2, só resta ser o quê? Igual a 2. Exatamente. Esse é o princípio da dupla redução ao absurdo, tá? Que ele utilizou. Foi assim, foi usando esse tipo de raciocínio, que ele conseguiu contornar essa coisa de ter que repetir um passo infinitas vezes. E usando essa mesma ideia, ele conseguiu calcular exatamente a área do círculo. Né? E com isso, ele conseguiu obter uma aproximação muito mais precisa do que a que já existia para o número π. Para o número π. Ok? Ficou mais claro, Matheus, a ideia aqui da técnica do Arquimedes? Pô, assim, pelo menos mais
mas assim, a ideia, assim, geral, assim, do que ele utilizou? Beleza, depois dá uma olhadinha. Mas, assim, em essência, o método da exaustão, ele tem a ver com esse tipo de coisa, tá? É a gente, de fato, exaurir, né, algo a partir desse tipo de raciocínio que, a princípio, tem uma sequência infinita, mas aliando isso a essa dupla redução absurda, a gente consegue contornar essa sequência infinita de passos e chegar no valor exato da área sem ter que passar por essa quantidade infinita de passos, que na verdade a gente não consegue fazer, né? Ok, deixa eu então descompartilhar aqui com vocês, vamos voltar aqui, e beleza. Então, aqui, nesses problemas, né, de cálculo de áreas, né, problemas de quadratura dessas figuras aí, em especial essas figuras curvilíneas, né, círculos, lúnulas, né, parábolas, e Arquimedes não parou por aí, não, assim, ele calculou quadratura de elipses também, calculou volumes também, ele usou essas técnicas do método da exaustão para calcular volumes de esferas, área de superfície esférica, ele também conseguiu fazer, ele calculou volume de cone, né, volume de, ou área da superfície cônica, enfim, volume de paraboloides. Você sabe o que é um paraboloide? Já ouviram essa, essa palavra? Sabe do que se trata isso? Que é um paraboloide? Não sei se vocês já estão familiarizados com esse nome. Nunca ouviu, né? Bom, como é que você constrói um paraboloide? Bom, eu vou falar do paraboloide elíptico, que é o mais fácil de enxergar. Sim, acho que em GA. Sim, em GA a gente se depara com essas, são chamadas de quádricas, né? Mas como é que você constrói um paraboloide, né? Pega uma parábola, então pensa numa parábola. Imagina a parábola como sendo um araminho, assim. Então pensa num arame em forma de parábola, tá? Mentaliza esse arame. Aí você pega esse arame, coloca no chão e gira ele. Sabe como quando a gente pega uma moeda e dá um peteleco nela assim e ela gira, né? Inclusive, quando você faz isso com a moeda é um círculo, né? Você dá um peteleco na moeda e ela gira, quando você olha para ela, você enxerga uma esfera, né? Vocês concordam? É como se, assim, à medida que a gente faz a esfera, a gente faz o círculo rotacionar em torno de um eixo ali, ele vai formar, se a gente considerar a rota que ele percorre, ele vai formar uma esfera. Pois é, o paraboloide é esse caminho formado pela parábola quando a gente der esse peteleco nela também. Você dá o peteleco ali na parábola, ela vai girar. Enquanto ela gira, ela vai formar uma cuia, né? Um copinho, assim, um copinho. Esse copinho aí, essa cuia, é o que nós chamamos de paraboloide, nesse caso, paraboloide elíptico, né? Entenderam o que é o paraboloide? Ficou claro? Tampa de mamadeira. Perfeito, Matheus. Melhor descrição para o paraboloide não há. Né? É a tampinha da mamadeira, exatamente. Nossa, sensacional, sensacional. É isso aí, gente. Agora acho que ninguém mais tem dúvida do que é o paraboloide, né? É a tampinha da mamadeira. É exatamente isso aí. E Arquimedes calculou o volume desses negócios, né? Dessas coisas aí, usando essa técnica dele. Então, assim, dá para vocês verem que, assim, Arquimedes, como vocês gostam de dizer, né? Foi brabo mesmo, né? Arquimedes foi assim, um cara fora do normal, né? Não era normal esse cara, né? Aliás, Arquimedes, ele foi assassinado, né? O brabo dos brabos, exatamente, exatamente. Existem os brabos, né? Existe o brabo dos brabos, e esse é Arquimedes, né? Perdi aqui um comentário. A última bolacha do pacote, né? Pois é. Então, eu dizia que Arquimedes ele foi assassinado, porque ele vivia num contexto de guerras, né, e ele não só resolvia
ele não só usava a sua genialidade para resolver esse tipo de problemas de cálculo de áreas e volumes, como também para fabricar armas. Então, ele era um alvo, né? Assim, matar o Arquimedes era uma coisa boa, porque o cara é um gênio e ele produz armas. Então, de fato, o Arquimedes foi assassinado. Ok, aqui a gente vê o cerne de tudo isso. Né, se a gente quiser pontuar, assim, colocar historicamente onde nasce o conceito de integral, ele nasce nesse momento da história que a gente passeou aqui agora, e ele nasce a partir desse problema, do cálculo de áreas. Então, como o Victor colocou, eu não sei o que é integral, mas eu sei que tem a ver com área. Então, o Victor está certíssimo. Na verdade, mais do que ter a ver com áreas, o cálculo de áreas está no cerne do conceito de integral. Certo? O conceito de integral, ele, na sua essência mais primitiva, mais intuitiva, ele é exatamente cálculo de áreas. Ele não é outra coisa, ele é exatamente cálculo de áreas. Mas aí, como a gente está acostumado já, né, a gente chega nesse período ali, terceiro século antes de Cristo, às vezes, no máximo, a gente avança ali até o século I, né, e aí a gente dá um salto direto lá para o final do século XVI. E aqui não é diferente, a gente dá esse salto, e lá no fim do século XVI, o que a gente vai encontrar, com caras como Galileu, principalmente, né, mas outros também, tipo Kepler, e outros nomes importantes, Torricelli, né, nomes que acredito que vocês estão bastante familiarizados, a gente vai encontrar uma preocupação com o que nós chamaremos posteriormente de mecânica, né? É nesse período que nasce a mecânica, né? A mecânica clássica, ela nasce nesse período do fim do século XVI. E o que é a mecânica? Essencialmente é a matemática tentando estudar os movimentos, né? A matemática tentando estudar os movimentos, tentando entender questões relacionadas à velocidade, relacionadas à aceleração. Então, esses caras vão estudar esse tipo de problema. Então, a gente vê, é aquele momento da história que a gente vê a noção de movimento entrando aos poucos na matemática. Essa matemática que foi declarada estática pelos gregos, começa a se tornar cada vez mais dinâmica agora. E aí, esses caras começaram a perceber que aqueles cálculos de áreas que os gregos tinham feito, eles eram relevantes na hora de estudar movimentos. Né? Por exemplo, Kepler, quando estudava o movimento dos planetas, ele percebeu que entender áreas de certas seções elípticas dizia muito a respeito daqueles movimentos. Né? Então, entender isso, por exemplo, eles começaram, né, começou a ser, eles começaram a perceber que se eu tenho uma certa curva, né, se eu tenho uma certa curva, aqui a gente já está indo, né, ali para Fermat, Descartes, né, e a gente já vê essa coisa dessa algebrização da geometria, né, e se a gente tem uma curva, e, por exemplo, essa curva descreve a velocidade de um certo objeto. Então, se eu considero os instantes inicial e final, e olho para a porção de área abaixo dessa curva que descreve a velocidade, essa porção de área corresponde exatamente à distância percorrida por aquele objeto. Né? E eles começaram a perceber essas coisas e falaram, poxa, então esse negócio de cálculo de áreas não é só um passatempo dos matemáticos gregos, não. Isso aí diz muito quando a gente está preocupado em estudar movimentos. Então, esse interesse por se estudar áreas e volumes começou a crescer de maneira enorme, né? Começou a crescer, assim, grandemente entre esses matemáticos. E aí a gente vai ver, né, nomes como Fermat, né, como Cavalieri, acho que eu mencionei o nome de Cavalieri já aqui em algumas lives aí anteriores, né? Esses caras vão aparecer com força e eles vão ter um entendimento sobre as áreas que, aí eu vou até voltar aqui a compartilhar aqui com vocês, para mostrar, assim, o entendimento que eles tinham do processo que deveria ser utilizado para o cálculo dessas áreas, né? Então, vamos lá. Então, se eles tinham, né, por exemplo,
uma região mais ou menos desse tipo aqui. Vou colocar aqui eixos x e vou pôr aqui, sei lá, uma quantidade y. Né? A quantidade de y varia dependendo dessa variável x. E aí eles têm esse movimento acontecendo aqui, e eles estão considerando apenas entre esses dois instantes aqui, x1 e x2, por exemplo, né? x2. Então, assim, começou a crescer de maneira, assim, muito grande o interesse pelo cálculo desse tipo de área aqui, ó, dessa região delimitada por essas duas linhas verticais, por essa linha horizontal aqui, né, o eixo X, e por essa curva aqui em cima. Então, como eu falei, assim, eles começaram a perceber, né, Torricelli, Isaac Barrow, né, eu mencionei também esse nome na semana passada, né, é o mentor do Isaac Newton, né, eles começaram a perceber que, por exemplo, se essa curva que descreve a velocidade de um objeto, então, essa porção de área aqui representa a distância percorrida por ele entre esses dois instantes. Então, o problema do cálculo de áreas passa a ser algo extremamente relevante aqui. Extremamente relevante. E como é que eles pensaram no processo para calcular essas áreas? Eles pensaram assim, olha, calcular a área disso eu não sei, mas eu sei calcular a área de retângulo. Então, o que eles vão fazer é calcular áreas de retângulos. Né? Então, por exemplo, aqui eles fariam algo assim. Bota um retângulo aqui, né? Outro retângulo aqui, vários retângulozinhos aqui, assim, ó. Vários retângulozinhos. Sim. E aqui. E aí eles pensavam o seguinte, olha, se eu somo as áreas desses retângulos que a gente está vendo, eu obtenho um valor aproximado da área que eu quero calcular. Vocês concordam comigo? Me digam se sim ou se não. Se não concordam, me diz também. Se eu somo a área desse retângulo, e lembra, a área de retângulo a gente consegue fazer, né? Soma a área desse, mais a área desse, mais desse, mais desse, mais desse, mais desse. Não dá um valor aproximado dessa área aqui, abaixo dessa curva? Dá um valor aproximado, né? Só que, de novo, eles não querem um valor aproximado, eles querem um valor exato. Eles vão dizer o seguinte, olha, é muito simples. Você quer que esse valor seja exato? É só você não considerar retângulos cuja base seja um intervalo. Considere retângulos cuja base seja um infinitésimo. Então, se nesse meu desenho aqui, essa base aqui for um dx, né, se essa base aqui eu já estou me apropriando da notação do Leibniz, né, eu estou me adiantando um pouquinho aqui. Esse pessoal nessa época aqui, Kepler, Fermat, Cavalieri, eles não usavam essa notação é de Leibniz, ela é posterior. Mas a ideia que essa notação representa era que eles pensavam. Suponha que esse tamanho aqui seja, que essa tirinha aqui, ó, ela seja infinitamente estreita, né? É como se literalmente ela fosse só uma linha, né? Se isso aqui é dx, é porque na verdade esse retângulo é praticamente só uma linha. Então ele diz o seguinte, ó, some as áreas dessas linhas aí, né? Soma essas áreas dessas linhas e no fim você obtém a área exata dessa região. Não é mais aproximada. Só que aqui a gente tem aquele mesmo problema da semana passada, né? O problema é que a gente está precisando lidar com essa coisa do infinitésimo de novo, né? E isso é um incômodo, isso é uma dificuldade, né? Então, literalmente, eles pensam assim, o que é a área dessa figura? É a soma infinitesimal das áreas dos retângulos, que, na verdade, são tirinhas infinitesimais, né? Eu vou somar todas essas linhas, né? Essas linhas infinitesimais. Então, para fazer essa soma, eu tenho que fazer uma soma infinitesimal, e, no final, eu obtenho a área dessa região.
Então, de novo, o método deles funcionava na prática. Eles conseguiam utilizar esse método para calcular áreas de certas regiões. Por exemplo, tanto Fermat quanto Cavalieri, eles conseguiram calcular áreas de regiões desse tipo quando essas curvas aqui são polinômios. Se essas curvas aqui são polinômios, eles conseguiram calcular valor exato usando essa técnica deles aqui. O problema é que aqui não tinha formalismo nem rigor nenhum, né? Uma vez que eles fazem uso dos infinitésimos, aí qualquer tipo de rigor matemático desaparece, né? É aquele mesmo drama da semana passada, que a gente vê acontecendo aqui. Mas aqui, né, junto com essa coisa aqui das áreas, né, e entendendo, assim, essa dinâmica e esse papel, esse significado dessas áreas no contexto dos movimentos que eles estudavam, eles começaram a perceber coisas do tipo, olha, eu tenho um processo para, por exemplo, se eu tenho a função que descreve a posição, né, aqui eu estou usando a palavra função, né, me adiantando historicamente, né, eles não usavam essa palavra, mas se eu conheço a lei, vamos usar a lei que descreve a posição de um objeto que está em movimento, então, eles conheciam um processo, eles começaram, né, estava se desenvolvendo aqui o processo para, a partir dessa lei, obter-se a velocidade do objeto. Ou seja, a partir da posição, começou-se a se estabelecer um método de estabelecer a velocidade desse objeto. E esse método é o que vai dar origem ao conceito da derivada, que a gente passeou bastante nas duas últimas lives, né? Quer dizer, a velocidade de um objeto para o qual eu conheço a posição será dada pelo que nós chamamos hoje de derivada dessa posição. É o processo de calcular derivada que nos permite, a partir da posição, obter a velocidade. Só que aqui eles perceberam que, se essa curva descreve a velocidade, a área, esse processo do cálculo de área, ele fornece a posição. Então, aqui, eles enxergaram algo no sentido inverso do que faz a derivada, né? Porque se a partir da posição, derivando, eu obtenho a velocidade, e se a partir da velocidade, calculando a área, eu obtenho a posição, é porque esse negócio de calcular a área aqui, de alguma forma, isso se coloca como uma inversa, uma operação inversa dessa coisa da derivada, né, que tá assim, incipiente aqui nesse momento da história, né, tá nascendo, né, tá ali ainda engatinhando ali, né, mas eles já perceberam isso, que há algo de inverso entre esse negócio das áreas e o processo do cálculo de velocidades, né, no sentido de que, olha, por exemplo, se eu tenho a velocidade e calculo a derivada, eu obtenho a aceleração. Se eu tenho aceleração e calculo a área abaixo do gráfico, eu obtenho a velocidade. Então, há algo de um mesmo caminho, mas duas vias aí, né, contrárias. Uma que leva da posição à velocidade e outra que leva da velocidade à posição, né? Uma que leva da velocidade para a aceleração e outra que faz o caminho contrário, da aceleração para a velocidade. E aqui a gente vai ver, na figura do Isaac Barrow, talvez o primeiro cara que entendeu isso de maneira um pouco mais assim, clara, essa coisa dessa dinâmica dessa inversa, né, desse processo que de alguma forma inverte o processo de cálculo de derivadas, né? Mas quem vai dar a cartada final, né? Quem vai né, dar a trucada final ali e estabelecer, né, o resultado mais importante de toda essa teoria é Isaac Newton, né? Não poderia ser outro, né? É o grande nome dessa história toda, né? Isaac Newton. É ele quem dá essa cartada final, é ele quem formula pela primeira vez o que nós chamamos hoje de teorema fundamental do cálculo. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de integral.
mas já devem ter ouvido falar que existe um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Já ouviram ou não? Nunca ouvi falar desse negócio aí. Estou ouvindo pela primeira vez agora com você falando. Já ouviram falar do Teorema Fundamental do Cálculo? Com certeza, né? Esse já, né? É o principal resultado de toda a teoria de cálculo diferencial integral. Já me ouviu comentando sobre ele, né? É o principal resultado. Né? É aquilo que está, assim, no centro, né? É por isso que ele chama teorema fundamental, né? Ouvi uma vez só, o Victor está dizendo, e foi comigo falando, né? Boa. Então, assim, quem formulou pela primeira vez o teorema fundamental do cálculo foi Newton. E eu não vou enunciar o teorema fundamental do cálculo aqui para vocês. Isso vai acontecer lá na disciplina de cálculo 1 de vocês. Mas eu posso dizer que o teorema fundamental do cálculo, ele simplesmente escancara esse fato de que esse processo de cálculo de áreas é o processo inverso do processo de derivação. Né? É o teorema fundamental do cálculo que capta isso de maneira muito precisa, né? Essa relação. Então, né, foi Newton que estabeleceu esse resultado pela primeira vez. Newton, eu já falei para vocês, ele era péssimo com notações, né? Por exemplo, quando Newton ia denotar, então assim, ele chamava de fluxões e de fluentes, né? Ou fluxos. Então, quando ele tinha lá uma fluente x, né? Ele tinha uma fluente x e ele queria calcular a fluxão, ele usava um pontinho, assim, ó. E aí, digamos que ele chamaria de y essa fluxão, né? Então, o cálculo diferencial, digamos, né, de Newton, é o processo do cálculo de fluxões. A partir de um fluxo, calcular sua fluxão, ou a partir de uma fluente, calcular a sua fluxão. Agora, se eu tenho a fluxão e eu quero calcular a sua fluente, ou seja, eu quero fazer o processo inverso, a notação que ele usava era essa aqui, ó. Olha que bonitinha a notação dele. Isso aqui é notação para derivada, isso aqui é notação para integral. É uma crase, sim, é o que vocês estão vendo mesmo, é uma crase, né? Então, basicamente o que ele entendeu foi isso, que e nessa crase aqui, nesse conceito aqui, está guardado aqui esse processo do cálculo de áreas. Bem criativo, né? Não, assim, é impressionante a criatividade do... É porque, assim, até vários historiadores dizem isso. Newton não escrevia para a comunidade, Newton escrevia para si mesmo. Lembram que até eu falei para vocês que Newton tinha medo de publicar suas ideias. Ele não escrevia para mostrar para ninguém, para publicar. Ele escrevia para ele mesmo. Então, ele mesmo voltava e entendia o que ele escreveu. Mas entender, assim, as notações de Newton é bem difícil, assim, porque... Não entender, mas, assim, as notações dele são muito pobres. Esse que é a verdade, né? Mas, enfim, era assim que ele denotava, né? Mas aqui ele captou essa ideia e ele enunciou isso pela primeira vez, né? O chamado teorema fundamental do cálculo, de que derivadas e integrais são processos inversos um do outro. E aí, nessa história, a gente vai chegar né, não poderia faltar, Leibniz. Né? A gente vai chegar em Leibniz, e Leibniz é o cara que... Leibniz, sim, é o cara das notações boas. Né? Leibniz sabia denotar, sabia usar notações, sabia estabelecer notações como ninguém. Tanto é que usamos as notações de Leibniz até hoje. Né? Até hoje a gente usa as notações de Leibniz. E Leibniz também entendeu, né, essa dinâmica do cálculo de áreas, né, a partir dos infinitésimos. Lembra que Leibniz não tem problema nenhum em lidar com os infinitésimos, né? Para Leibniz, por exemplo, a derivada, né, para Leibniz, então, assim, o que a gente denota com a notação do Lagrange por y', né, para Leibniz, isso daqui é um quociente de infinitésimos, né? É o infinitésimo dy pelo infinitésimo dx. É assim que Leibniz denota a sua
a sua derivada, né? É um quociente dessa diferença infinitesimal na variável y pela diferença infinitesimal na variável x. E ele também tem essa noção de que aquele processo, né, do cálculo de áreas, né, vou desenhar aqui rapidinho de novo, x, y, um x1 aqui, um x2. Então, aquele processo, né, de calcular áreas aqui através das áreas de pequeninos retângulos, né, de retângulos bem estreitinhos, cujo comprimento aqui seja um infinitésimo, né, essa ideia aqui é uma ideia, desculpa, fiz muito baixo, né, aqui. Essa ideia aqui, Leibniz tinha consciência disso, que havia esse processo. Isso aqui é um processo que Leibniz chamava de um processo somatório, né? Inclusive, o livro que ele publicou, ele chamou de cálculos somatórios, né? Cálculo somatório. Então, para ele, isso daqui, esse processo de cálculo de área, né, o que seria posteriormente chamado de integral, era o cálculo de uma soma, só que era uma soma de infinitésimos. E como é que ele denotava isso? Então, para explicar um pouco da notação do Leibniz, ele também tinha ciência do teorema fundamental do cálculo, ele publicou o teorema fundamental do cálculo, né, inclusive antes do Newton, já que Newton não publicou as suas ideias. Então, ele entendia que o processo desse cálculo de áreas aqui, né, o processo de integração, assim será chamado, era o processo inverso disso. Então, na cabeça de Leibniz era uma coisa muito simples, olha, se eu quero, aqui eu tenho, por exemplo, ó, uma função y, e eu calculei a derivada dela e obtive algo, né? Suponha que a gente queira resgatar o y, né? É como se a gente tivesse uma equação que eu quero isolar o y. Então, isolar o y aqui significa fazer um processo inverso ao processo de derivação. Então, como ele pensava nesse processo inverso? Lembra que para Leibniz, isso aqui é um quociente de infinitésimos. Então, é um quociente de verdade. Para ele, é uma coisa dividida por outra coisa. Não importa que ele não saiba dizer precisamente o que são essas coisas. Para ele, isso é um quociente. E se isso é um quociente e eu quero isolar o y, a primeira coisa é passar esse dx multiplicando. É ou não é? Se isso é um quociente e eu quero isolar o y, concordam que a primeira coisa a fazer aqui é passar esse dx multiplicando para o outro lado? Sim ou não? Me diz se vocês concordam com isso. Concordam, né? Isso aqui, gente, do ponto de vista do rigor matemático, é trágico, né? Mas, para ele, fazia sentido. E, então, ele fazia isso. Olha, a primeira coisa aqui, eu vou passar o infinitésimo dx multiplicando lá para o outro lado. Né? Então, daqui para cá, ele passou o infinitésimo dx multiplicando, e ele obtém essa igualdade aqui, ó. O infinitésimo dy é igual a essa quantidade aqui, né, estou chamando de y', vezes o infinitésimo dx. Beleza, agora eu quero isolar o y, só que aqui eu tenho uma operação sendo feita com y. O que significa essa operação representada pelo d minúsculo? Vocês se lembram da conversa de semana passada? Se lembram o que significava na cabeça de Leibniz esse d? Que tipo de operação esse d fazia? Esse d é a abreviação para quê? Por que o d? Outra palavra é diferença. Né? Lembra que a ideia do infinitésimo, né, vou até usar aqui o desenho, ó. A ideia do dx é como se fosse assim, a diferença entre o sucessor de x e ele mesmo. Né? É a diferença entre o cara que vem depois de x e ele. Isso é o infinitésimo. Esse é o dx. Né? O dx significa uma diferença infinitesimal. Né? E aí é que está a dificuldade, porque eu não consigo saber quem é o cara que vem depois do x. Quem é o cara que vem depois desse ponto aqui. Né? Por isso que a gente não consegue formalizar matematicamente isso. Mas para ele estava tudo bem. Então, dx representa na cabeça de Leibniz d de diferença. É d de diferença. Só que é uma diferença
É diferença de valores sucessivos. É uma diferença infinitesimal. Né? Então tá. Então o que eu tenho aqui, né, o que Leibniz tinha aqui, melhor dizendo, né, é uma diferença infinitesimal na variável y. Se eu quero eliminar essa diferença infinitesimal, que tipo de operação eu tenho que fazer? Se eu quero eliminar uma diferença, que tipo de operação eu tenho que fazer? É aquela coisa de resolver a equação. Você quer isolar o cara, você tem que aplicar as operações inversas, né? Se o D é uma diferença, que operação eu vou ter que fazer para eliminar esse D daqui? Qual é a operação inversa da operação de diferença? Soma, né, Vitor? Inversa da operação de diferença é soma. O problema é que aqui não é uma diferença usual, é uma diferença infinitesimal. É uma diferença de infinitésimos. Então, se a soma é a inversa da diferença, então a inversa da diferença infinitesimal será uma soma infinitesimal. Isso aqui é a inversa desse Dzinho aqui. E como é que... Então, Leibniz denotou por D a diferença infinitesimal. Como vocês acham que ele denotaria a soma infinitesimal? Que letra vocês acham que ele escolheria para denotar a soma infinitesimal? Se fosse você agora, Leibniz, né? Poxa, eu já usei o D para denotar a diferença. O que eu vou usar para denotar a soma? O S, claro, né? Aqui a gente tem uma coincidência, não é tão coincidência assim, porque o português é uma língua latina, né? Mas D de diferença em latim, e S de soma em latim, né? Só que em português coincidiu, né? D é a primeira palavra, é a primeira letra da palavra diferença em português, e S é a primeira letra da palavra soma em português. Isso nos ajuda, né? Isso é bom. Mas é justamente isso. Olha, se eu quero passar essa diferença infinitesimal para o lado de lá, eu tenho que passar para o lado de lá uma soma infinitesimal. E a soma infinitesimal eu vou denotar por esse símbolo aqui, ó, um S. Um S. Então é a soma infinitesimal dessa coisa que estava ali já. E aí Leibniz vai dizer, portanto, é assim que eu denoto esse processo inverso da derivada. Ó, perceba que eu tinha a derivada aqui, e eu isolei o y, ou seja, eu passei o operador de derivada para o lado de lá. Passando o operador de derivada para o lado de lá, o que a gente obtém é isso. E aí Leibniz vai dizer, isso aqui para mim denota o meu processo de somatório, sumatórios, né, em latim. Esse é a notação que Leibniz vai dar. E ele vai dizer o seguinte, olha, perceba como isso casa perfeitamente com essa ideia aqui embaixo, né? Com essa ideia aqui embaixo. Porque quando a gente olha, por exemplo, aqui nessa notação, para esse cara que está aqui dentro, né, é como se isso aqui fosse a ordenada, né? Então, aqui, ó, teria a ordenada aqui em cima, e o dx desculpa, a largura aqui do retângulo. Então, eu tenho ó, um retângulo cuja base é dx, cuja altura é y, né? No caso, ali em cima era y', mas eu tenho esse retângulo. O que eu faço para obter o valor dessa área? Somo as áreas de todos esses retângulos. Como é que ele vai denotar essa soma das áreas desses retângulos? Com a letra S. A letra S, para ele, representa essa soma infinitesimal que acontece aqui. E a isso ele vai, então, usar essa notação aqui. Essa notação. Acontece que o S do Leibniz, ele foi se alongando com o tempo, né? Ele foi espichando até que isso aqui começa a convergir para uma notação assim, ó. Aquele S vira meio que uma cobrinha, né? Aquele S vira meio que uma cobrinha, assim, desse tipo. Então, na cabeça dele, era assim que funcionava, né? Aqui, o nome que ele deu foi o somatório. Isso aqui seria, enquanto isso daqui né, seria as diferenças, né, ou os quocientes de diferenças,
que depois vai ser chamado de derivada. Isso daqui seriam os somatórios, né? E que posteriormente será chamado de integral, né? Quem vai pela primeira vez usar esse nome é Johann Bernoulli, né? É ele quem usa o nome integral pela primeira vez, ou a expressão cálculo integral, né? O cálculo desse tipo de coisas aqui vai ser chamado de cálculo integral pela primeira vez por Johann Bernoulli. E o seu irmão mais velho, Jacques Bernoulli, eu falei para vocês que a família Bernoulli, ela é assim, cheia de matemáticos, né? A família que mais teve matemáticos na história provavelmente seja a família Bernoulli. E Jacques Bernoulli, o irmão mais velho de Johann Bernoulli, foi o primeiro que, em uma publicação, usou essa expressão, cálculo integral, e a partir desse uso da família Bernoulli, desse nome, o nome se popularizou, e a gente usa até hoje esses termos. Quando estamos falando do cálculo de derivadas, a gente se refere a isso como cálculo diferencial, usando aqui da palavra diferença do Leibniz, e quando a gente fala cálculo integral, a gente está abusando do uso dessa palavra que foi inaugurada pelos irmãos Bernoulli. Como estamos até aqui, gente, mas por que integral? Então, é exatamente essa ideia. A palavra integral, ela carrega algo no sentido de inteiro, né? A palavra integral está na mesma raiz da palavra inteiro. Então, a ideia, assim, né, ou pelo menos assim, a motivação por trás do uso da palavra integral é porque é como se, assim, por exemplo, aqui, pensando nesse processo do cálculo de áreas, né, a gente vai, por meio desses retângulos infinitesimais, a gente vai calcular essa área aqui de maneira inteira, de modo que não vai ter nem sobras e nem faltas. Isso vai ser calculado de maneira exata, de maneira inteira, de maneira integral. Então, esse uso dessa palavra é assim, muito parecido com o da derivada, né? Eu falei para vocês que a palavra derivada ela acontece meio que ao acaso, né? No contexto lá de funções. Essa aqui é a função e aquela é a que derivou dessa, né? Aqui também, o uso da palavra integral, ela vem também de uma maneira assim, circunstancial, mas o nome acaba pegando, certo? Então, é exatamente isso. Acaba integrando, né, os infinitesimais, né? Você vai juntando essas fatiazinhas infinitesimais até integrá-las por completo e obter a área daquela região. Né? Então, aqui seria mais ou menos nesse contexto. Me digam se até aqui está tudo ok, o que vocês estão sentindo disso tudo. Queria ouvir vocês, assim, rapidinho, aqui eu vou encerrar, assim, tenho um último nome aqui para mencionar para vocês, tá ok? Tudo jóia? Beleza. Interessante, né, Vitor? Quando eu entendi isso aqui pela primeira vez, assim, para mim foi como vocês gostam de mencionar, né, um mind blown, né, assim, cara, uma coisa simplesmente incrível, né? Eu entendi essa lógica por trás, porque assim, quando eu fui apresentado a essa notação aqui pela primeira vez, isso aqui era só uma cobrinha mesmo, né? Tá sentindo que a mente está expandindo, né? Excelente. Isso aqui para mim era uma cobrinha, e eu não fazia a menor ideia de quem era esse DX que colocava na frente. Né? Isso aqui era um tremendo mistério para mim, né? Quando eu entendi a lógica que passou pela cabeça de Leibniz ao usar essa notação, isso aqui foi, assim, divisor de águas na minha vida, assim, sendo, né, assim, não estou nem exagerando aqui com vocês. Quando eu entendi isso, assim, foi realmente, assim, boom, né? Caraca, né? Impressionante. Mas, espero que, assim, tenha ficado assim claro para vocês essa relação íntima entre derivadas e integrais, né? E essencialmente no sentido de que um processo é o inverso do outro. É claro que assim, dizer que integral é inverso da derivada é algo que assim, há uma certa vírgula aí para a gente entender. Esse dx é só notação? Na cabeça do Leibniz, esse dx é um infinitésimo, ou uma diferença infinitesimal, Matheus. Só que, à medida que a gente vai tentar formalizar essas ideias, né, lembra que o problema dos infinitésimos é que ele não tem um significado preciso, matematicamente falando. Né?
O infinitésimo não tem esse significado preciso. Então, a gente precisa abandonar a noção de infinitésimo. E essa noção de infinitésimo é abandonada e substituída pela ideia do processo de limite. Né? É o limite que, no final das contas, vai substituir o infinitésimo. A gente vai entender aquela ideia do infinitésimo, ou do infinitamente pequeno, a partir do processo de limite. Então, quando a gente abole a ideia do infinitésimo, aí isso aqui passa a ser uma notação. É uma notação muito boa. Né? Inclusive, depois a gente vai introduzir a noção do que é o diferencial. Né? O diferencial vai ser algo, um objeto que vai ser conceituado matematicamente. E aí, esse objeto que a gente está vendo aqui, né, por exemplo, essa função vezes o dx, seria um diferencial. Né? Mas isso deixa de ser encarado como infinitésimo. Isso passa, no fim das contas, a ser encarado como uma notação. Certo? Todas as aulas que você viu falam isso, né? Sim, ele é só uma notação, mas é uma notação que tem esse berço histórico aqui, certo? Ela nasce a partir dessa ideia do infinitésimo do Leibniz. Ou seja, para Leibniz, isso aqui era um objeto que para ele fazia todo sentido. À medida que isso vai evoluindo, à medida que o limite vai substituindo a coisa dos infinitésimos, isso aqui começa a virar apenas uma notação. Ok? Respondi sua dúvida? Fez sentido? Ótimo. Ok, e para onde caminha essa história, né? Ela vai caminhar naquela direção de, poxa, isso tudo é muito lindo, muito legal, só que não tem rigor matemático nenhum, não tem formalismo nenhum, né? E aí é aquela dinâmica do século XVIII e XIX de buscar formalizar essas ideias. E isso vai ser feito com os trabalhos de Cauchy, que eu já mencionei aqui bastante, Gauss, né? Weierstrass, que vai introduzir a ideia do limite, né? Que é quem vai definir esse operador de limite. E um outro nome que acho que eu não mencionei aqui ainda, um matemático importantíssimo também, chamado Riemann. Riemann. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de Riemann, né? A Camila está dizendo que achava que era um I maiúsculo. Sim, porque assim, é integral, né? Então deve ser um I grandão de integral, faz sentido. Né? Mas como Leibniz, se Leibniz chamasse de integral, com certeza seria um I. Né? Mas como ele chamava de soma, ou de somatório, aí ele usou S, né? E aí esse S se esticou e ganhou esse formato aí que a gente conhece, né? Que a gente tem hoje. Então, o que Riemann fez? Riemann foi quem conseguiu, a partir daquela ideia do limite do Weierstrass, ele conseguiu dar uma definição precisa em termos do limite para essas somas infinitesimais e, portanto, para o conceito de integral. Então, é com Riemann que o conceito de integral deixa de ser uma coisa dúbia, deixa de ser uma coisa que está pautada em elementos metafísicos e filosóficos e passa a ser um conceito matematicamente rigoroso e formal. É com Riemann que isso acontece. Né? Ele vai usar o conceito de limite. Então, essencialmente, o que ele vai fazer ele vai quebrar essa área na soma de retângulos, né? Na soma de retângulos, então ele vai fazer o seguinte, ele vai considerar retângulos aqui assim, né? Retângulozinhos assim, e aí com esses retângulozinhos que ele considera, então esses retângulos, ele faz esses tamanhos aqui, ele vai chamar, né, ele vai chamar esses tamanhos aqui de ΔX, né? Ele vai pegar esses retângulos e vai somar essas áreas desses retângulos. Depois que ele soma a área desses retângulos, ele vai pegar os tamanhos desses ΔX aqui, né, os tamanhos desses ΔX, de todos eles, ou melhor, do maior deles, e vai fazer um limite do maior desses tamanhos indo para zero. E aí, à medida que os ΔX, todos esses comprimentos aqui, né, todos esses tamanhozinhos aqui embaixo, tendem a zero no processo de limite, o limite dessa expressão, dessa soma dessas áreas, será exatamente a área abaixo do gráfico que a gente queria calcular. E, portanto, será a integral que a gente
que a gente conceituou e foi chamado assim pelos Bernoullis. Né? Então, Riemann é quem... posso repetir sim, Emily? Eu estou, assim, relutante por escrever a expressão, porque eu não quero assustar vocês, né? Mas aqui seria essencialmente assim, ó. Por exemplo, aqui, digamos que aqui tem esse primeiro retângulo, tá? E aí eu vou tentar usar outra cor para tentar ficar mais claro. Esse retângulo aqui, vou chamar a área dele de A1. Esse aqui, a área dele de A2. Esse aqui de A3, né? Esse aqui de A4, A5, A6 e A7. E aí ele dizia o seguinte, então pega essas áreas e soma elas todas. Então faz assim, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, mais, né? A5 mais A6 mais A7. Né? Isso aqui, do jeito que está aqui, é só uma aproximação da área abaixo do gráfico. Né? Porque a soma das áreas desses 7 retângulos não dá exatamente, tem umas sobras, tem umas faltas, não é exatamente a mesma coisa. Só que ele não faz isso daqui assim, estático. Ele dá um caráter dinâmico a essa história. Então ele faz com que esses comprimentos aqui, ó, esses ΔX, né, essa base desses retângulos, ele manda todas elas para zero. Agora perceba que quando essas bases desses retângulos vão para zero, a quantidade de retângulos também aumenta, não vai ser 7. Se eu diminuo esses tamanhos, para eu poder cobrir todo mundo, eu vou ter que usar mais do que 7 retângulos. Então, varia a quantidade de elementos na soma e diminui cada vez mais, então aumenta, né, a quantidade de elementos na soma e diminui o comprimento da base desses retângulos. E aí ele faz esse processo de limite. E aí esse processo de limite, com essas bases aqui tendendo a zero, é o que vai fornecer o valor dessa área, o valor exato dessa área. O valor limite desse processo é o valor exato dessa área, e é a forma como ele vai conceituar a sua integral. Não sei se fez um pouquinho mais de sentido agora, Emily, me diz. Senão a gente pode tentar trabalhar um pouco melhor. Eu não quero escrever assim a fórmula aqui para vocês, porque eu acho que ela não vai ter muito papel. Assim, é uma fórmula um tanto estranha. Quando a gente vê a fórmula, a definição formal de integral pela primeira vez, é aquela expressão que dá vontade de chorar. Você fala assim, meu, tá, chega, sabe? Tem nome essa fórmula? É integral de Riemann. É a fórmula da integral de Riemann. Né? Se vocês quiserem ver, eu mostro, assim, mas eu não me responsabilizo, tá? Não me responsabilizo pelos efeitos. Vocês querem ver a fórmula para essa fórmula aqui que eu tô mencionando? Mostra. Então tá bom. Por conta e risco de vocês. Vocês ficou curioso, né? Eu sei. A gente fica curioso mesmo. Então vamos lá. Então o que ele faz, né? Ele faz assim. Ele calcula. Então, uma última vez eu vou fazer o desenho aqui. Assim. Aí só vou fazer um só. Vou colocar aqui assim, ó. Aqui vou chamar assim de ΔXi, aqui embaixo. E aqui em cima, vou chamar esse cara, esse aqui é x, né? Esse aqui é x. E aqui é f de x. Então aqui em cima, esse cara seria um f de um CI, por exemplo. Né? Essa função aqui contínua, tá? Estou assumindo essa função contínua. Então, como é que ele... Então, primeira coisa, ele pega e calcula a área desse retângulo aqui, ó. Calcula a área desse retângulo. A área desse retângulo é base vezes altura. Ou seja, ela é F... A gente escreve altura vezes base, tradicionalmente. Então, é F de CI vezes ΔXi. Ele escreve isso aqui, né? F de CI vezes ΔXi. Isso daqui, não sei se vocês conseguem perceber como sendo exatamente a área desse retângulo que eu pintei de azul aqui. Conseguem perceber isso? Conseguem perceber? Sim, né?
Só que não é só esse. Tem uma porção de retângulozinhos como esse aqui. Tem vários, ó, tem vários. Uma quantidade que eu nem sei dizer qual é. Então, para representar essa soma dessa quantidade finita de retângulos aqui, ele usava a notação que foi estabelecida por Euler. Euler utilizou a letra sigma, que é a primeira letra da palavra soma em grego, para denotar somatórios finitos. Que é essa letra aqui, assim, ó. Isso aqui é a letra maiúscula sigma, letra grega maiúscula sigma. Então, esse sigma significa que eu estou somando as áreas de todos esses retângulozinhos aqui, né? Isso é o sigma. Essa soma em sigma estaria indexada nesse índice I aqui, né? O I representa, ó, quando o I for 1, por exemplo, vai ser o primeiro retângulo. Quando o I for 2, vai ser o segundo. Quando o I for 3, o terceiro, e assim por diante, né? Então, fazia essa soma. Só que essa soma aqui, ela vai calcular, a soma das áreas de todos esses retângulos, ela vai calcular só um valor aproximado dessa área. Não é o valor exato. Se eu quero obter um valor exato, eu tenho que tacar um processo de limite aqui. Eu tenho que tacar um processo de limite aqui. E nesse processo de limite, quem que eu tenho que mandar para zero? É os tamanhos das bases aqui dos retângulos, as larguras ali, né? Então, ele escreveu assim, ó. Eu pego o maior desses ΔXi e mando para zero. Pego o maior desses caras, né? O maior dos ΔXi, então esse max significa, olha para todos esses caras aqui e pega o maior deles. Se o maior deles vai para zero, vocês concordam que todos os outros também irão para zero? Concordam com isso? Se o maior vai para zero, então todos os outros também vão, né? Então, aquilo que antes era só uma aproximação, depois de feito o processo de limite, isso aqui não vira mais uma aproximação dessa área. Isso aqui agora vira o valor exato dessa área, né? Vira o valor exato dessa área. Se eu chamar aqui esse instante inicial de A e esse instante final de B, emprestando aqui a notação de Leibniz, esse objeto aqui será chamado de integral de A até B, ou seja, é uma soma que começa em A e termina em B, de f de x dx. Né? Quer dizer, levado a um nível infinitesimal, esse ΔXi vira o dx, né, no processo de limite, e esse f de ci vai virar o f de x. E assim, com essa expressãozinha aqui, bonitinha, que vocês estão vendo, foi que Riemann conseguiu conceituar aquele objeto matemático de uma maneira mais formal e mais rigorosa, matematicamente falando, através tanto dessa notação de somatório do Euler, quanto do operador de limite de Weierstrass. Essa é a expressão, né? Fala que você vê essa expressão pela primeira vez, você não fica com medo disso. Ou não? Às vezes vocês estão mais cascudo do que eu imagino, né? Eu, quando vi isso aqui pela primeira vez, eu entrei em pânico. Gente do céu, como é que eu calculo um limite desse? Né? Como é que eu faço? Não faço a menor ideia. Né? E, de fato, a gente não calcula isso aqui, tá? Esse aqui é um tipo de limite... A Camila também compartilha do mesmo sentimento, né, Camila? Isso aqui é um limite que a gente não calcula. Nunca vocês vão calcular, ou pelo menos, né, quase nunca, vocês vão calcular esse tipo de limite aqui. Mas então como é que a gente calcula a integral? Se ela é dada por esse limite? A gente calcula a integral via teorema fundamental do cálculo. A gente se apropria do fato de que o processo de integrar é o processo inverso do processo de derivar. E derivar a gente sabe, né? Derivar a gente consegue, a gente tem técnicas. Então, se eu tenho técnicas para derivar, talvez eu consiga desenvolver técnicas para inverter o processo de derivação. E aí a gente consegue estabelecer técnicas para calcular integrais sem ter que calcular esse limite maluco aqui. E era isso, gente. Fiquei tranquilo porque você estava explicando, por caso contrário, estaria preocupada.
Se você tivesse aí achando que isso aqui, você vai calcular esses limites, né? A gente já começa a bater o desespero, né? Mas então, assim, fiquem tranquilos, tá? E tranquilas, vocês não vão ter que calcular limites assim. A gente vai ter técnicas para poder calcular integrais que vão passar pelo teorema fundamental do cálculo. A gente não vai precisar dessa definição formal e rigorosa de integral para calcular essas integrais.